It's August of the year 1278. The two strongest rulers within the Holy Roman Empire confront one another 40 kilometers northeast of Vienna to finally resolve their 5-year-long power struggle. The flower of European knighthood, several thousand of the finest riders on either side, is preparing for the inevitable clash. The decisive battle for hegemony in Central Europe. Pessoal, seguinte, avisem a galera aí. Eu vou estar fazendo vídeo resposta por enquanto, eu só tô enrolando, tá? Tô só encebando aqui pra aparecer mais gente. Porque não adianta começar o vídeo sendo que eu vou falar no início vai ser importante. Então, se puderem avisar, eu só vou ver esse vídeo aqui rapidão, nem vou acabar ele, eu acho. Só vou esperar chegar umas 20 pessoas, eu começo. Europe is about to happen. This video is sponsoring Burr. It's the first half of the year 1261. Esse canal aqui é muito bom, Ottokar pessoal. II, King of Bohemia, having achieved a stunning victory in the recent battle of Só esperando a Crescenbrunn, galera chegar. forces Hungarian King Porque Bela eu não sou bom em IV cantar. to sign an unfavorable peace treaty, awarding a big leap forward over Endor. Ottokar was aware that Richard of Cornwall was just a titular ruler of the empire, with no real power, but with a serious Castellan opponent on his back, who also claimed the imperial title. Ottokar capitalized on the great interregnum within the empire and elevated his already strong position by balancing between two claimants in the subsequent years in order to make sure that by the time of the next election, he himself would be the strongest candidate for the imperial throne. With his ardent expansion policy on the eve of the next decade, Ottokar took advantage of local dynastic disputes and spread farther south, acquiring control of Carinthia, Carniola, and the Windic Muito bom March. esse canal, pessoal, Yet he recomendo. didn't Eu stop adoro ver there, história nesse canal. and in 1272 he managed to add the northern Italian region of Friuli to his domain. As a result, Ottokar exercised control over the land stretching 31 from the pessoas, Swedish tá? mouth. Eu vejo isso aqui mais tarde. Vamos ver a doideira. Tá, pessoal, seguinte, avisando. Isso aí foi só o. Isso aí foi só, tipo, o início. Vamos ver essa doideira aqui. E fazer os negócios. Cara, eu jogo muito Crusader Kings. Esse canal aí é tipo meu amorzinho secreto, sabe? Bass Battles é muito foda. Kings in Generals é um outro canal muito bom. E a. Pô, e tem mais um canal que agora esqueci, que é o. História Invicta, eu acho que é o nome. Deixa eu ver aqui. História Invicta. Esse aqui, ó, também é muito bom. Ah, e o História Civilis também é muito bom. Então, se vocês gostam de história ou querem ver esse tipo de coisa, cara, vão atrás desses canais. Eles são bem divertidos, dão bastante, digamos assim, escopo, sabe? Ah, o cara tem até gaming. Se não for jogando Crusader, eu não quero. Total War 3, gostei. Ah, o cara é jogador de Total War, Banished. Ah, só Total War, tá? Já serve, eu adoro Total War. Não tenho, mas eu adoro ver. Eu não sou muito fã de RTS. Mas se vocês querem aprender história, cara, esses vídeos aqui como que funciona? Só pra explicar pra vocês. Eles não são que te realmente ensina, eles são complementares. O que acontece nesses vídeos é que eles te dão interesse e tu pensa, porra, olha aqui, ó, o ano 1400, 1270, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui nessa época que eu não sei. Eles começam a estudar e tu começa a entender que, tipo, opa, teve as invasões mongóis, certos impérios estavam mais fracos, essa que era a relação que estava acontecendo, tá acontecendo isso desse lado, isso do outro, e tu começa a bater os negócios históricos, entende? E, tipo, isso aqui só te dá o interesse de tu procurar o que tá naquela volta, sabe? Eu fiz uma campanha, eu tava fazendo uma campanha de RPG de mesa até, que eu não cheguei a jogar, de 1350, que era sobre a peste negra, pra ter noção. E ia rodar pela Boêmia, perto de Praga, entre Praga e a Bavária, sabe? Na região que seria entre Praga, Nuremberg e Habsburg, quando tinha lançado o jogo Kingdom Come Deliverance. E aquele jogo é muito foda, muito bom. Tipo, historicamente ele também é ótimo, tá? Então, se vocês tiverem interesse, cara, isso aqui é um dos temas que eu gosto. Eu falo de libertarianismo mais porque eu preciso, mas se eu pudesse falar sobre algo que realmente me interessa, cara, estaria com assuntos de história, física, essas coisas, porque esses assuntos são os que eu gosto de correr atrás, entende? Economia são só questões, digamos assim,
pra entender a realidade. Bem, vamos ver um vídeo aqui do Saia da Matrix. Eu não vi esse vídeo previamente, eu vou ter que ver com vocês. A live do Cogs, aquela que eu respondi, eu já tinha visto boa parte da live que o Cogs tinha feito ao vivo, né? E o Saia da Matrix provavelmente vocês vão ver eu colocando o chapéu de marxista, que eu até escrevi um pouco sobre marxismo no meu artigo para a Gazeta Libertária. Quem viu devemos aliar com marxistas, né? Pergunta para os libertários, que na verdade tem uma como que é o nome? Tem tinha uma pergunta lá para os liberais, no caso. Fui ver o chat e me distraí. O pessoal, eu sou muito distraído com o texto. Eu começo a ler, meu cérebro vai para longe porque eu começo a pensar sobre o texto. E se eu tento ler e falar ao mesmo tempo, algumas vezes até me embolo. Eu sou muito mais de ler quieto. Bem, vou começar o vídeo aqui. Pessoal, se eu parar de me mexer, chame a ambulância, mas por favor que não seja estatal, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui. Isso aí, galera, vamos com mais um Saia da Matrix na área. Cara, eu nunca tinha visto um vídeo desse cara. Sem querer ofender, mas ele parece um Francisco Amado mais novo. Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas é um vídeo antigo e ficou longo. E na verdade eu usei um vocabulário, uma maneira de argumentar, onde eu superestimei o público que eu deveria estar enviando aquela mensagem. Superestimou. Caralho, o fundo dele ali, ó. Livro do Capital. Manifesto Comunista em. Ah, até que é legal essa ideia aqui de um quadro. Fazer uma do Hoppe, só com solto speak escrito assim, solto speak, entendeu? Hoppe. Daí ia ser doido. Vamos ver o fundo dele, só. Porque eu acho muito da hora, tipo, os caras colocam um livro tudo no fundo, não sei o que, não sei o que. Eu sou um desgraçado, eu risco os meus livros. Risco, faço orelha no livro, faço a doideira toda. Pois é, Tá. você já... O que eu acho muito foda, que muitas vezes os caras tem, tipo, os livros estão no mesmo lugar há tanto tempo e não se mexe, sabe? Isso acontece direto, então, só com esse comentário. Mas ele subestimou o público, né? deve ter escutado aqui na internet a expressão imposto é roubo. Todo Para dia. quem não vive o submundo da internet, Eu sou o essa submundo da expressão por internet. si só parece um absurdo. Porém, o argumento base é, ora, o Estado vem e pega algo que é meu sem o meu consentimento, então isso é roubo. Então isso é tratado por uma criançada aqui na internet, e alguns nem tão crianças. Olha só, outro argumento foda de esquerdista, igualzinho ao do Cogos. Como eu não vou ainda apresentar o ponto, primeiro eu vou simplesmente apresentar pela metade, nem dei o ponto do cara, eu só falei o que eu vejo. Daí eu vou argumentar que as pessoas são crianças e não sei o quê. Né, vou desqualificar o argumentador antes. Daí vai tipo o pessoal, todos os pontos que eles fazem de criança, porque nem ouviu o ponto ainda. Sim, mas que se comportam como crianças, pelo menos quanto à forma de tentar entender o capitalismo. Eu acho muito engraçado isso. Cara, eu consigo prever a ação humana. Os malucos vão, fazem vídeo emocional e querem que nego responda. Roubo. E o argumento base é isso aí mesmo. Tipo, eu tenho uma coisa aqui, o Estado vem e me obriga a dar uma parte pra ele. Tá, primeiro, o argumento não é isso daí. O argumento do imposto é roubo é um argumento analítico. Pra quem lê Kant, não se preocupem se a introdução do Kant o que é um juiz analítico, tá? O juiz analítico é o que define o que define o conceito dentro do termo. Então tu vai pegar e dizer assim, o que é o imposto? Imposto é a tomada de propriedade, né, a subtração de propriedade sob coerção, sabe, sem o consentimento do proprietário. O que é roubo? É a tomada de propriedade sem coerção, sob coerção, sem o consentimento do proprietário, basicamente. Tá, então tu pode dizer que imposto e roubo é a mesma coisa. Só que daí o pessoal vai dizer, não, mas tem uma diferença. Eu vou perguntar qual? Não, é que quem te rouba é bandido e quem te cobra imposto é o Estado. Tá, então a diferença é que o roubo, digamos assim, é algo descentralizado e de um agente que não é aceito, né? Aceito no sentido tolerado. O pessoal normalmente quer ferrar o bandido. Enquanto o imposto é de uma instituição, né, que te rouba, faz a mesma coisa, só que eles chamam de outra coisa, entende?
É tipo, cara, esse começa o primeiro ponto. Imposto é roubo é juízo analítico. É a definição de imposto, a definição de roubo. A única forma de tu tentar bater nisso daí é tu mudar a definição, então tu já tá fazendo errado, né? Tá rodando 1080p de boa. Cara, minha internet é boa aqui, só pra avisar o clãzinho que tá aí reclamando. Daí o que eu tava falando? Sim, então o argumento de imposto é roubo é simplesmente pela definição de imposto e roubo. Ah, mas eu não defino imposto assim, eu defino de outra forma. Tá, então a gente não tá mais falando a mesma coisa. Eu estou falando de botar calça e tu tá falando de tirar. Tirar bota. Não, desculpa. Eu tô falando de botar calça e tu de calçar bota e tu acha que é a mesma coisa, sendo que não é. Né? Então, não adianta tu pegar e dizer, ah, eu estou usando a mesma palavra logo a mesma coisa. Isso daí é uma forma preguiçosa de tu entender um argumento. Tá? Então, como eu sempre digo, se. Ah, como as palavras são parecidas, a gente usa num não sei o que, é tudo a mesma coisa, então tirar a bota e botar calça é a mesma coisa. Não, desculpa, calçar a bota e botar calça. Eu sempre me confundo essa frase, eu falo ela direto e me confundo. Bem, vamos continuar. Mas já descobrimos o que? A priori, né? Antes, a priori no sentido de qual é a experiência? Não, antes do argumento. A priori, nesse caso. Né? No crítica do espantalho puro, a gente pega e sempre desqualifica primeiro o outro lado para poder fazer o nosso ponto. Que daí, se a gente cometer um erro, quem criticou é a criança. Então sempre funciona assim. E aí pode ter a desculpa de que eu uso os serviços do Estado, mas eu vou dizer, olha, eu não quero utilizar esses serviços do Estado. São impostos, eu não escolho usar. Tu não pode argumentar sobre escolha de uso de serviço do Estado. Eles simplesmente são retirados dinheiro. E daí o serviço do Estado, que não é serviço, tu não aceita, né? Serviço tem que ser aceito. Tipo, eu trabalho numa transportadora, a gente não faz um serviço tipo Estado. A gente chega lá, começa a embalar as coisas dos caras, com a polícia ali do lado, né? Daí enfia tudo num caminhão, vai pra uma casa, solta lá as coisas e cobra 8 mil reais do cara pra fazer um transporte de meia quadra de meia dúzia de coisa, né? Tu vai dizer que isso daí é uma loucura, é um roubo, e se você tentar impedir, vai vir a polícia e te fuder, né? Daí o que acontece? Não, vamos fazer então o serviço mesmo. Como que é? Tu contrata, chama o cara, conversa, não sei o que, negocia preço, vê uma forma que os dois saiam ganhando e faz. Não, mas o serviço estatal. Cara, chamar de serviço estatal é tipo um oxímoron. Não é serviço porque não é voluntário. Né? Ah, mas tu vai lá porque tu quer. Tá, mas aquele serviço não está sendo feito de forma mercadológica. Ele não é um serviço. Ele é simplesmente uma imposição estatal. Tu pode querer ou não usar, né? Mas tu não tem a função de aceitar ou não. Tu pode usar ou não. É tipo, sei lá, um sequestrador te dá comida e tu comer a comida. Ah, então tu aceitou o sequestro. Não. É simplesmente uma forma de tu usar aquilo que tá à tua disposição. Não quer dizer que tu aceitou o sequestro. Não quer dizer que tu aceitou o Estado. Não faz sentido nenhum. Eu quero pagar por serviços com o meu dinheiro e não utilizar esses. Isso gera uma série de desdobramentos, como por exemplo, a ideia de que se eu não pagar impostos, se eu não houver um Estado, vai sobrar mais dinheiro para mim e eu vou poder pagar pelos serviços que então são oferecidos de maneira ruim. Uma série de outras conclusões que são retiradas dessa premissa inicial falsa. Tá. Primeiro, existe gente desinformada em todos os grupos. A frase imposto é roubo não é uma questão de um argumento foda no sentido de. Que obviamente imposto é roubo, logo eu teria mais dinheiro. É que, primeiro, é um analítico. Definição da palavra imposto, definição da palavra roubo, tá? Segundo, tu não consegue determinar a utilidade no roubo, porque se fosse útil, a pessoa iria aceitar isso. Como é uma coisa que é inútil, a pessoa não aceita, ela é forçada a pagar. Então tu não consegue começar nem a falar de utilidade de imposto, porque não faz nenhum sentido tu argumentar utilidade sobre uma imposição. Se fosse realmente útil, não seria impositivo, né? Sendo que até imposto, imposição, mas é foda. E outra coisa, essa daí, tipo, tu teria mais dinheiro. Isso é um salto lógico, eu mesmo admito, só que ele tá simplesmente desviando do assunto. O assunto é se imposto é roubo. Ele tá falando, mas ele teria mais dinheiro e o pessoal fala errado. Tá, mas esse não é o ponto. O ponto é, imposto é roubo? Sim ou não? É um analítico, óbvio que sim. Mas ele vai dizer que não e vai tentar definir de outra forma e eu vou quebrar isso daí. Pelo Estado. O problema é que tudo isso é uma grande bobagem. Foi mal aí pro Clezinho que tá. Foi mal pro Clezinho que tá travando, cara, mas vai upar depois no YouTube.
Imposto é o condicionante para a existência do capitalismo. Tá, vamos com calma, vamos com calma. Ele é marxista, tá? E ele define de outra forma. Vamos com calma e vamos continuar. Na verdade, ele é o condicionante para a existência do Estado. Sim, ele é um condicionante para a existência do Estado. É transcendental, é necessário que o Estado cobre imposto. O que, que ele quer falar sobre condicionante para o capitalismo? Ele não está usando capitalismo no sentido anarcocapitalismo, que é troca voluntária e propriedade privada. E no sentido de propriedade, se ele vai falar, ele vai falar de propriedade, e não está usando o mesmo sentido. Ele está falando no sentido de capitalismo do Karl Marx, que é o que os ANCAP chamam de corporativismo, tá? E provavelmente o que ele está falando de propriedade privada, como todo marxista e liberal, não é direito de controle exclusivo. O que ele está chamando é direito de uso, direito de posse sobre um objeto, tá? Então a gente vai seguir um pouquinho, mas é que você tem que entender o seguinte, pessoal. Tipo, olha aqui, ó, eu sei que isso é um indutivo, mas olha aqui no fundo, olha aqui, tá? É marxista, ele não usa as mesmas palavras no mesmo sentido, ele usa as mesmas palavras em sentidos diferentes. Não adianta tu pegar e dar uma de louco e tentar pegar e falar pro cara que é outra coisa que ele não vai entender. Tu primeiro tem que falar, não, olha, entendo o que tu tá falando, a gente chama essa palavra, esse conceito, disso aqui, não disso, isso aqui é outra coisa. Então já explicando pro Sai da Matrix que caso por algum milagre ele veja esse vídeo, o que tu chama de capitalismo, a gente chama de corporativismo. Capitalismo é outra coisa, propriedade privada é outra coisa, e o imposto é subtração de propriedade, da forma que a gente define, tá? Porque, afinal de contas, através dos impostos que o Estado consegue se manter. Sem imposto, Verdade. sem Estado. E sem Estado... Aqui o erro. Eu já sei que ele vai falar, sem Estado, sem capitalismo. Na definição marxista, que já foi batida e eu já ainda demonstrei erros dela no artigo. Rapidamente, mas já demonstrei também o problema. Mas vamos lá. Sem capitalismo, sem esse tipo de relação de produção. Porque o capitalismo ele tem como premissa a propriedade privada dos meios de produção. Ora, aí está o erro. Propriedade privada em qual sentido? Sentido marxista? Sentido marxista não é direito de controle exclusivo. O sentido marxista é direito de posse. E como que isso funciona, cara? Ele funciona através da teoria do valor-trabalho e do materialismo histórico dialético. A ideia do Estado e do capitalismo no marxismo, que eu vou chamar de corporativismo só para deixar mais claro, é que é o seguinte, tu tem uma instituição que é o Estado, no qual ele retira da população de quem produz, por meio de impostos ou força, basicamente, os seus bens e dá para uma classe dominante, né, esses bens para que essa classe dominante utilize esses bens de produção para explorar a classe dominada e faça o trabalho no capital, que eles chamam, que são esses bens de produção, e dando propriedade privada para eles, excluindo os trabalhadores de terem esses bens. O problema disso tudo é que, primeiro, ele não conta com a nulidade epistêmica dos fatos históricos, tá? Que isso é um artigo que tem lá no Gazeta. Um vídeo também do pessoal lá do SotoSpeak, que recomendo. E de tudo isso daí, ele também ignora o fato que, se tu for considerar o que os libertários defendem, não faz o mínimo sentido isso. Que ele não, eu suspeito que ele não tenha lido sobre libertarianismo. Não tem nenhum livro libertário ali no fundo. Sabe? Olha aqui, ó. Presta atenção. Tem Keynes aqui. Acho que tem Menger aqui. Tem? Tem Menger, mas não tem nenhum tipo libertário mesmo. Só tá tipo Menger era liberal. Não tem a base, por exemplo, do Mises, que era basicamente um libertário, só não sabia. O Murray Rothbard, ou pelo menos não aparece aqui. Deixa eu ver se tem algum outro livro. Não tem nenhum livro libertário. Tem esses aqui. Editora Abril? Não sei. Tá, mas a base que ele está saindo é uma base epistemicamente inválida, tá? Que é o materialismo histórico dialético, no qual ele se baseia no motor da história, onde tu começa a ter uma classe dominante, uma dominada, e tu tem toda a parte das ideias. O problema também é isso, por causa que o marxista rejeita idealismo, né? E o idealismo transcendental alemão, que é do Kant, é muito importante para a compreensão até mesmo de juízos analíticos, mas marxistas já rejeitam de cara. E se o cara fala, não, a gente aceita, então como é que tu é materialista e idealista at the same time? Vai fazer o quê? Vai fazer
uma dialética nas próprias ideias, vai ser tipo Paulo Cogos, que é aristotélico e platônico ao mesmo tempo, sabe? Então, o problema que essa treta toda dá é que simplesmente o cara não tá conseguindo falar sobre o que os libertários defendem, tá chamando os caras de criança de graça e simplesmente não entende o ponto que tá sendo feito, porque ele não tem nenhuma base do conhecimento libertário para poder fazer essa argumentação dele. Mas eu vou ver o resto do vídeo e vou tentar cortar menos. Mas só deixo isso explicado, que é muito importante. Ele não está falando a mesma coisa. Libertário fala de outra coisa quando ele está falando de capitalismo. Só há propriedade se houver Estado. É o Estado que confere o direito de propriedade. De novo, na questão do capitalismo marxista, onde que tu tem que ter uma classe dominante, uma dominada, e quem tem a propriedade é a classe dominante. Que daí tu tinha os meios de produção do feudalismo, tu tem isso daí na Revolução Industrial e tudo mais. Só que esse argumento não se mantém, e ele é contraditório. Tu utilizar questões históricas para isso, porque ele basicamente ignora fatores subjetivos como o valor de relevância que os historiadores dão para os fatos históricos. É por isso que eu gosto de estudar até sobre história, porque tu nota isso aí que fica muito claro. A história não é, na verdade, a história como ela é feita, não é um relato fidedigno, exato e perfeito sobre de como os fatos realmente ocorreram. Ele é uma pintura sobre isso. É o que o pessoal entendeu disso. Não é, toda a informação não está condensada em fatos históricos por causa que ninguém em nenhum momento consegue ter todas as informações da sociedade. Isso daí é a arrogância fatal do Hayek e, cara, os próprios marxistas deveriam reconhecer isso, que a informação é dispersa, que é uma das coisas que fez a União Soviética cair, e eles mesmos até admitiam, se eu não me engano, teve um documentário falando que eles pegaram e confiscaram algumas coisas lá do Mises ou coisa do gênero, e viram que o Mises estava certo. Portanto, só há capitalismo se houver propriedade privada dos meios de produção. Corporativismo, porque não tá Só falando a há mesma coisa. propriedade privada dos meios de produção se houver Estado. Só há na ideia do Marx isso aí. Os libertários não defendem esse tipo de coisa. Só há Estado se houver imposto. Portanto, imposto é condicionante para a existência de capitalismo. Do corporativismo, no caso. Porque ele está falando de outra coisa. Quando a gente fala ANCAP, a gente não está falando anarcocorporativista. Isso não faz sentido. Tem que ter Estado para ter corporativismo. E quando ele descreve o capitalismo, ele está descrevendo o corporativismo. Entende? O problema qual que é? A gente fala A, os caras entendem B. Para existir roubo, tem que existir propriedade. Portanto, para existir roubo, tem que existir Estado. Ele não está falando da mesma propriedade, aqui a gente fala da ética argumentativa. Eu não vou explicar ela aqui, eu tenho um vídeo sobre isso, tem um artigo do Schaeffer sobre isso, recomendo vocês buscarem, tá? Outro tem o The Ultimate Justification of Private Property do Hans Hermann Hoppe, para quem sabe inglês é um ótimo artigo para entender o ponto e onde que ele erra feio. Tu não precisa do Estado para ter propriedade. O próprio ato de argumentar já faz com que tu reconheça a propriedade. Porque só existe propriedade se existir Estado. E se vocês entenderam, para existir Estado tem que existir imposto. Então imposto não é roubo. Não tem como ser, né? Sem... Nas minhas definições, quando eu uso as palavras que eu quero para dizer o que eu imagino, obviamente nada existe, né? Você sabia que a gravidade não existe? Por quê? Porque eu defino gravidade como inexistente. Então a gravidade não existe. Olha só como funciona, sabe? Em Estado, o máximo que pode existir é posse. Mas qual é a diferença da posse para a propriedade? Bom, a propriedade é prescrita por um ente. O ente que prescreve a propriedade é responsável por mantê-la. No caso, a posse. Não. O que acontece? Propriedade é uma relação normativa entre dois ontos, tá? O respeito à propriedade ocorre dentro de uma argumentação, uma condição transcendental para a argumentação ocorrer. Está no a priori da argumentação, coisa que marxista não reconhece porque eles são materialistas, não idealistas, no caso do idealismo transcendental alemão do Kant. E o que acontece? Quando o teu argumento não precisa de uma instituição externa ao indivíduo foda que faça isso. Não, o próprio indivíduo, ao argumentar, já reconhece a propriedade. Não precisa de um Estado. Tipo, isso é falta de leitura. O cara quer refutar libertário sem ler libertarianismo, sabe? Não funciona. Passa vergonha. É tipo o Alexandre Porto querendo refutar
a ética argumentativa, falou que ele consegue argumentar sozinho, só sendo esquizofrênico pra fazer isso. Ih, cliquei errado. Por mantê-la. No caso, a posse não é prescrita por ninguém. É algo que você pode possuir, que você pode pegar, construir, pode estar usufruindo. Posse dentro do libertarianismo, no caso, seria o uso, né? Quando tu tem posse, por exemplo, tenho posse dessa garrafa d'água, estou utilizando dela, estou alocando os recursos dela, estava bebendo água até agora há pouco. Eu tenho posse sobre isso. Eu posso ter posse sobre um objeto, vamos supor que essa garrafa d'água não era minha, ela é de uma outra pessoa e eu roubei. Eu estou sob posse da garrafa d'água. Quer dizer que ela é minha propriedade? Não. A propriedade é de outro. Eu estou violando a propriedade. O que é propriedade? Direito de controle exclusivo. Né? O que é posse? Uso. Você está usando, utilizando, alocando recurso. Tu pegar e dizer que o Estado, quando defende o direito de propriedade, não faz sentido, porque o Estado teria que ser o proprietário de tudo, então ele não poderia dar a propriedade para alguém e defender a propriedade, porque daí ele está tendo controle final sobre o item, e o controle sempre é do proprietário, entende? Direito de controle exclusivo. E fazer um argumento que o Estado se apropriou das coisas, o Estado é dono de tudo, não faz sentido, por causa que tu não consegue defender isso aprioristicamente. Só pode conjecturar isso a partir da experiência. Olha, eu vejo o Estado fazendo coisa, então é dele logo tudo, até eu. Só que tu não consegue nem argumentar isso com outra pessoa, porque se tu vai dizer que outra coisa é dona do teu corpo, tu teria que ainda pedir permissão para essa coisa para usar o teu corpo. E se tu tem que pedir permissão, tu já tá usando, tu já cai numa contradição. Então tu não consegue nem defender esse ponto, porque ao defender esse ponto tu teria que ter pedido permissão, e para pedir permissão teria já ter violado a tua própria premissa. Então não faz nem sentido isso daí. Só que a posse, não há nenhum ente responsável por mantê-la consigo. Portanto, é você mesmo responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Se você tem força, você mantém a posse contra quem quer que seja que queira tomar isso que você está usufruindo. No caso, a propriedade é pelo uso da razão, de juízos, né? Porque ela ela se estabelece através de normativos. A posse, ela é factual. Eu estou com essa garrafa na mão, estou com posse. Uma outra pessoa tentar me roubar a garrafa, a gente tem um conflito, né? Mas se eu quebrar o nariz da pessoa, eu consigo manter a posse. Da mesma forma que eu posso tentar roubar alguém, dar um soco na pessoa, pegar pra mim. Eu tenho agora a posse sobre o celular da pessoa. Eu estou com o celular na mão, não quer dizer que o celular seja meu, ele só está sob minha posse. Mas é uma distinção que o marxista não consegue ter. A questão, se o objeto ou o meio de produção vai ficar com você ou com quem tem interesse nele, vai ser resolvida pelo uso da força. Toda a posse é delimitada pelo uso da força. Seja a sua força contra a força de um inimigo, seja a força imposta pelo ente que lhe prescreveu a propriedade. Cara, é que esse é o problema. A gente entra na salada semântica entre marxistas que não leram o libertarianismo e libertários. Que daí libertário não tem a mínima paciência de ficar fazendo essa ginástica de deixa eu pegar aqui o meu termo, readaptar e falar pra ti, porque não tem termo explicando direito de controle exclusivo sobre o meio. Por causa que não existe nem a ideia de praxeologia como o Mises define. Então tu vai ter que reconstruir todo o argumento dentro de um arcabouço epistêmico avesso a isso, porque o cara vai dizer, mas isso daí é idealismo, sabe? E sendo que a própria ideia do Marx é que se tu tá utilizando de questões do idealismo, tu tá caindo numa questão de alienação das classes dominantes. Então é basicamente, tudo que me refuta é alienado, tudo que me concorda comigo está correto, sabe? É uma ideia completamente fora da casinha. Vocês podem pegar e ler os livros do Karl Marx, ele tem aqui, ó, 3 volumes do Capital ele deixa isso mais que claro. Tipo, fica até foda um socialista, um comunista defendendo Estado, ou defendendo imposto, ou defendendo coisas do gênero, dizendo que não é roubo. Todo comunista dizer, não, imposto é roubo mesmo, sabe? Ele teria que concordar com o libertário nesse ponto, por causa que teria que ter um roubo de algo que uma classe operária produziu para dar para uma classe dominante, de acordo com o pensamento marxista, só para deixar claro. Mas se o cara se diz contra isso, é tipo, caralho, é foda como os caras, apesar do Marx ser inconsistente, é foda como que os caras não conseguem ser nem coerentes com ele na inconsistência. Esse que é foda, sabe? E aí eles fazem algumas confusões. Por exemplo,
seu corpo é a sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo. Não, presta atenção. Por exemplo, Seu corpo é sua propriedade. Por que interrogação? Entende? Seu corpo é sua propriedade. Por qual motivo? Tu tentar argumentar o contrário, tu vai ter reconhecendo a minha propriedade. Esse que é o problema dele. Oh, isso é uma estupidez. Refuta. Ah, não, uma estupidez. Sabe? É tipo o Arthur Duval. Ah, Arthur Duval, mostra aí. Mostra que imposto não é roubo. Não, essa é muito fácil, faz outra pergunta. Não, Arthur, mostra aí que imposto é roubo. Não, mas já falei, essa é muito fácil, faz outra pergunta. Sabe? É cara que não entende os argumentos libertários, vem, passa vergonha, apanha e no final, sei lá, fala que era zoeira. Ah, eu tava kkkk, olha que eu falei besteira e os caras clicaram. É, tu simplesmente ajudou os libertários a baterem no marxista. É tipo, tá, se tu pega e quer fazer bait com a tua ideologia pra apanhar, é muito fácil. Seu corpo, sua propriedade. Não entendeu o argumento. Esse que é o foda. Tá aqui, pessoal. Por que, que eu não gosto de responder marxista? Porque vira aula. Os caras não entendem o que é libertarianismo e respondem o que eles não entendem. seu corpo é a sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo é você. E é absolutamente diferente de ser a sua propriedade. Tem um Ah, peraí. De novo, o erro disso daí, que o Cogos eu acho que concordaria com isso, né? Porque o Cogos já fala que tu é o corpo. Tu cai num. E fora que isso daí é anticatolicismo, só pra avisar pra vocês. Vou ainda bater nos libertários inconsistentes nisso aqui. Tu pegar e dizer que o corpo é você, você tá simplesmente chegando em materialismo, tá? Então, sim, um marxista fazer materialismo não é uma surpresa, né? O problema disso tudo, de o corpo é você, é que ele esquece que quando a gente tá falando de você, a gente não tá falando a personalidade, coisa do gênero. Ele está falando do indivíduo. O indivíduo é proprietário sobre o corpo. O que é o indivíduo? É uma classe ontológica, formal. O que é corpo? É matéria, né? Substância. Então tu tem uma distinção. E se tu falar, não, mas o indivíduo é o corpo, daí tá falando, então uma classe formal, uma classe ontológica, algo formal, é material. Não funciona esse argumento. Por isso que essa distinção dentro do libertarianismo é válida. Mas só que marxista não lê. Sabe? Tem uns livros ali pra fazer peso, só pra isso. Né? salto lógico aí, como eu expliquei. Não tem salto lógico. O que tem é um tabacudo não usando as mesmas definições e não indo atrás. Parabéns. Propriedade é sempre prescrita. Você transformar algo descrito, ou seja, aquilo que é seu corpo, em sua propriedade, é, logicamente, um salto. Seu corpo não é sua propriedade porque ele é inalienável. Então, pegar um facão, cortar a mão do cara fora, daí pronto. E aí o facão quebra, bate, pá, quebrou, sabe? É inalienável. Não consigo, pessoal, não consigo violar o seu corpo, tá? E ele tá falando de inalienável de violação, tá bom? Ah, cara, a única coisa que é inalienável é o direito sobre o ser. O direito de propriedade é inalienável sobre o indivíduo, mas eu posso violar o direito. Mas se tu pegar e dizer, ah, fulaninho roubou alguém, logo ele não ter direito à propriedade. Tem muito libertário cabaço que faz esse argumento. Tu não consegue argumentar isso, porque se eu chegar assim, olhar pro do Matrix, cara, tu é socialista, tu não tem direito à propriedade, tá bom? Eu vou estar argumentando com ele e vou estar reconhecendo. Então, é foda, cara, oh, direito é alienável. Se o cara tá usando o arcabouço marxista, essa é uma das maiores besteiras que ele falou. Porque obviamente uma norma é violável. Ele tá dizendo que daí é uma norma descritiva, sabe? O único maluco que eu já ouvi que fez norma descritiva foi o Alexandre Porto, sabe? Que daí é o cara mais foda da existência do libertarianismo com as filosofias dele, sabe? Como eu disse, propriedade é uma posse transformada em propriedade. Ou seja, é algo que você usufrui, que é prescrito por um ente como seu. Esse Ó, viu? Prescrito como ente como seu, não é um direito de controle, é um direito de uso, direito de posse sobre um objeto. Ele não está falando a mesma coisa. Entendeu por que eu não respondo marxista? Eu tenho que ficar repetindo. ente que prescreve tem o dever de garantir esta prescrição. Não há necessidade de prescrição no seu corpo, porque ele é você, e ele não é uma No seu corpo, porque ele é você. posse, porque ele não pode ser tomado de você. Por exemplo,
Não! Não, pessoas roubarem órgãos não existe! Não, é tipo pegar facão, abrir ou matar a pessoa. Não, não, não tem como, não tem como, tá? Porque na realidade marxista, assassinato não existe. Ouviram? Por exemplo, se alguém te escraviza, não quer dizer que essa pessoa tomou seu corpo, quer dizer que essa pessoa usou a força para lhe obrigar a fazer alguma coisa. Sim, ela está prescrevendo fins pra ti. E se tu não aceitar, ela vai continuar violando. Aí que tá. O detalhe é que tu dizer que é inviolável a propriedade, óbvio que é. Alguém pode roubar o meu rim. O que é impossível de acabar com no indivíduo é a autonomia da vontade no último grau. Porque o escravo ainda tem uma decisão, ele pode decidir resistir ou tolerar. Tá? A autonomia da vontade, o Kant fala isso daí que é a base de toda a questão moral. Mas, cara, usar esse argumento de tipo, não, olha aqui, eu estou usando as minhas definições para refutar o argumento. Aí é fácil, cara. Eu defino qualquer coisa como eu quero e refuto tudo. Sabe? Incrível. Portanto, não existe propriedade natural. Só que ao argumentar comigo, você prova e demonstra que está seguindo a propriedade e é uma lei natural a priorística dentro do arcabouço do a priori da argumentação e não pode ser negado porque a negação implica no reconhecimento e isso é uma contradição. Mas fazer o que contra marxista? Porque essas desgraças simplesmente têm a brilhante ideia de usar contradições para achar verdades. Isso se chama dialética. Né? E eu cliquei de novo errado. Onde é que estava? Segurança. Aí eu digo, eu vou com deve e a garante. Por tratar o que eu quiser. Sim, amiguinhos, aí eu contrato um que diz que é meu. Tá, peraí. A garante. Por isso, a necessidade do Estado ter o monopólio do uso da força. Então não adianta vir com aquele papinho absurdo de dizer, não, vão haver cartórios privados que vão prescrever o direito de... Ai, caralho, não, o pessoal não entendeu. Esse cara eu acho que ele deve estar debatendo com liberal, porque liberal tem essas doideiras que o Estado garante a propriedade. Que liberal é pior que marxista. Libertário não faz isso. A única coisa que o cara fala sobre o cartório é o título. É tu ter um registro sobre a transação, que daí tu diminui o custo informacional e evita fraude. Esse que é o único ponto do cartório. Propriedade, eu posso contratar o que eu quiser. Sim, amiguinhos, aí eu contrato um que diz que é meu, você contrata um que ele esqueceu e nós vamos resolver isso na base da porrada. Ah, sim, porque todo mundo vai querer se meter na porrada por causa de 2 pontos. Cara, é tipo aqueles argumentos enormes de marxista e de coisas que tipo, vai ter sempre uma guerra privada por causa que o pessoal tem a brilhante ideia de contratar duas empresas e elas vão se matar. As empresas visam lucro, então elas vão entrar em prejuízo porque elas visam lucro e elas vão se matar e todo mundo vai perder dinheiro porque elas visam lucro, então elas vão entrar em prejuízo. Incrível, incrível, incrível. Porque você vai dizer, eu vou contratar a minha empresa de segurança. Aí eu digo, eu vou contratar a minha e nós vamos resolver na base da porrada. Sim, exatamente é isso que acontece, exatamente. Não interessa pra onde se leve essa discussão, sempre vai ser resolvido na base da porrada. Sim, sim, porque violência não é caro, é muito fácil, sabe? É muito foda. Cara, da produção de segurança, Gustavo de Molinari, por favor, o tabacudo do Volta pra Matrix, fica lá, tá? Caralho, vai ler conteúdo libertário de verdade, cair nessas coisas de tabacudo e não consegue resolver. Ou vai ser realizado um acordo. Porém, se as forças dominantes na sociedade realizarem um acordo, estarão realizando aquilo que nós chamamos de pacto social ou contrato social. Pelo amor de Deus, cara, é muita burrice num vídeo só. Tá. Seguinte. Se tu pega e tu tem propriedade sobre um objeto, ou sobre um meio, tu não precisa de um acordo para ele estar correto. Só precisa demonstrar argumentando. Daí tu vai dizer o quê? Que existe o argumento social. Existe uma verdade social. Olha, a gente é concordar que 2 mais 2 está 5. Então 2 mais 2 está 5 dá 5 socialmente. Não faz sentido. Se algo é demonstrável e provado, tu não precisa de um acordo. Tu só precisa do pessoal reconhecendo. Esse reconhecimento, se a pessoa não fizer, ela está errada. E ela não consegue argumentar em favor desse não reconhecimento.
porque é heteronormativa. Só que a demência é o seguinte, cara. Tu pegar e utilizar da ideia de contrato social, deixa eu pegar aqui, ó, contrato social PDF, sendo que tu utiliza isso daí para o Estado, tá? E tu esquece simplesmente um fato muito lindo, muito importante, que é, deixa eu pegar aqui, uma coisa, como é que se escreve? Tu esquece um fato muito lindo, muito importante, que é a entrei nisso aqui faz um tempinho, só seu contract. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Man is born free. Deixa eu ver se tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Indeed, no prior agreement that would give a minority any obligation to submit to the choice of the majority unless somente que somente se teve uma eleição que foi unânime. Isso aqui é muito importante para vocês refutarem o pessoal que usa contrato social. Tu não pode, o contrato social, a própria ideia dele já refuta o estatismo, entende? O problema é que ele tem três problemas quando o pessoal usa. Primeiro, eles ignoram essa parte aqui de propósito, tá? Que é o first agreement. E segundo, que tu não pode passar hereditariamente consentimento. Consentimento é de um indivíduo para outro. Não é tipo, tu chegar, eu concedo que você estupre minha filha. Ela consente também. Tá bom? Não funciona. Não é válido. Consentimento é explícito pro indivíduo que fez isso. Não pode pegar e tu consentir por um terceiro. Não fazem o sentido. O que os caras fazem? Porque os ancestrais concordaram, logo, entende? Outro problema que tu tem ainda as desgraças dos bolsominions e coisas do gênero que usam isso daí pra falar de democracia. Que tem que aceitar por causa da democracia contra a social. Eu faço uma pergunta histórica, tá? Me diz aí, todo mundo concordou com o golpe golpe republicano? Entende? Faça uma pergunta simples. Então a gente não vive no contrato social aqui no Brasil, né? Vamos começar por aí porque não foi todo mundo. Foi uma imposição de um grupo menor para um grupo maior. A não ser que tu diga que daí essa imposição é válida porque, sei lá, na puta que pariu alguém fez esse ponto. Cara, usar contrato social é coisa de demagogo, tipo Fábio Osterman, para poder dizer sobre algo que não existe e que ele ignora de propósito essa parte, simplesmente para não ser refutado. Mas tá aqui, ó. Página 6, Jean-Jacques Rousseau, né? O contrato social. Tá aqui. Primeiro agreement. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, é um livro dividido no meio. Né? Tá aqui a desgraça. Leiam. Página 6, tá no início. Não precisa nem ser foda. Não precisa tipo, chegar aqui, ó. Página 38. Ou lá no fim ele coloca numa nota de rodapé, que daí no coisa tu não ia escutar. Ele já deixa isso claro no início. Entende? Início, não pode impor. Não pode. Mas o que os caras vão lá e faz? Olha só. Nós dizer que tem, porque Constituição, porque todo mundo, toda a população assinou a Constituição. Quando tu nasce, tu tem RG, logo tu concorda. Sim. Se um estuprador chega pra mulher e fala, não grita, eu te mato. Ela não grita, ela concordou com o estupro. Tu tem um RG é simplesmente, sei lá, tipo tu dizer que uma pessoa concorda em ser marcada, sabe? É foda, cara, é foda. Eu tenho mais paciência com Proudhoniano do que com marxista, ou pseudo-marxista. Ou seja, os grupos economicamente dominantes organizam agora economicamente uma superestrutura jurídica e de produção a fim de manter os seus interesses. Ai, meu Deus, o cara vai daqui a pouco dizer que o homem é o lobo do homem. A atual configuração do Estado foi configurada pelas forças dominantes do capital. Só que ele não compreende que
isso daí não é coercitivo para ser válido. Cara, como funciona contra. Eu ia fazer esse assunto na live, só que o pessoal pediu para fazer um vídeo resposta. Então vamos pegar e falar isso aqui, que eu vou falar sobre cidades privadas. Como que é a única forma do contrato social funcionar de alguma forma? Seguinte, tu tem que fazer uma cidade privada, onde que a pessoa, para virar uma cidadã da cidade privada, ela tem que assinar um contrato, tem que pegar caneta, pá, assina o contrato, virou cidadão, tá? Filho dessa pessoa assina contrato, qualquer coisa assina contrato. Isso quer dizer o quê? Que agora tu virou escravo voluntário? Não, porque o contratante e a contratada estão no mesmo pé de igualdade perante a lei. Se o contratante sair das suas estipulações dentro do contrato, ele está violando o contrato, está fazendo fraude contratual. Isso é contra o direito de propriedade privada dentro do libertarianismo, que esses malucos marxistas desgraçados que só serve, só tem cabeça para deixar a barba crescer, né? Só para isso que serve, para segurar as orelhas, talvez. Essas desgraças não compreendem esse ponto. Simplesmente dizer, não, mas aí tu tem o estoque ficar acima da lei. Não tem essa de acima da lei, a não ser que a coisa não seja de indivíduo, cara. Tipo, tu vai ainda estar lidando com indivíduos, tem o mesmo direito, não sei. Não, mas essa é uma empresa. Uma empresa é só uma abstração jurídica, ainda são indivíduos. A única coisa que tu tá pegando. E quando tu tá lidando com essa empresa, tu tá lidando dentro de uma organização de um arcabouço contratual prévio. Tu só tá lidando com isso. Então tu está interagindo com uma organização. E essa organização ainda é composta de indivíduos, não virou um algo a mais. Só que qual que é o problema disso, dos malandrilson? Se tu tem esse contrato com uma cidade privada, a cidade privada não virou teu dono, tu só acordou que tu vai seguir certas regras em troca de certos serviços, entende? É só isso. Não, mas aí tu vai virar um estado. Cara, existe uma diferença desse tamanho entre estado, que é governança compulsória, e uma governança privada, uma cidade privada. Tá? Governança é só administração de certas coisas. Eu posso contratar uma seguradora para prover segurança para minha casa. Ou eu posso pegar e comprar uma arma e fazer o mesmo. Só que, cara, é foda o troço. O pessoal entra nos argumentos ridículo, porque eles usam uma outra base para analisar as coisas, não definem porra nenhuma, deixam tudo ambíguo e daí fica lá os marxistas. Inspirador, saia da Matrix, não sei o que. Porra, eu queria ser a ideia de como esse cara aqui, muito foda. Parabéns, entende? O erro todo tá porque o cara não sabe definir palavras. É isso daí o erro. Ele não sabe definir, não sabe que palavra é a definição. Ah, se eu ler a palavra fala propriedade, mesma coisa. Por isso, o Estado atual que existe é o Estado configurado para a existência do capitalismo. Veja o Por meu isso, ele artigo. garante a propriedade privada dos meios de produção e Foda. as relações capitalistas de produção. Portanto, Corporativista. amiguinhos, sem esse Estado, sem capitalismo. E Sem por que corporativismo. quem faz o acordo é sempre os economicamente dominantes? Bom, economicamente dominantes são aquelas pessoas que dispõem dos recursos materiais para ter poder de Ai. Marxista não entende como funciona oferta e demanda, né? Tente ter uma fábrica sem ter nenhum funcionário. Quem tem agora o recurso econômico? Eu tenho meu próprio corpo, eu consigo produzir as coisas. Não, peraí. Olha, o Estado então tem que me deixar eu ter o próprio corpo, porque ele é um método de produção, né? Eu posso ser um artesão, coisa do gênero, mas deixa isso aí quieto porque isso aí são exceções. No marxismo, tu nunca tem alguma coisa universal, sempre tem uma exceção. Segundo ponto, muito importante. O poder econômico vem da inovação. O que é inovação? A capacidade de responder a demandas, a ofertar o que as pessoas demandam. Isso que dá o poder econômico. O poder econômico não cai do céu. Cara, eu trabalho em questão de transporte. Aqui em Porto Alegre, tu tem olha, histórico de empresa que era gigante, tinha um monte de caminhão, fazia um monte de doideira. E daí quando chegou, assim, numa época, elas começaram a ir do mal a pior, tinham muito dinheiro, não souberam administrar, começaram a fuder o serviço. Hoje elas têm que trabalhar com freteiro, tem que terceirizar a frota, entende? Daí tipo, não, porque o cara tem poder econômico, tem poder material, não sei o que, não faz nenhum sentido. Se tu tem que fazer o argumento marxista, faz direito. Não é uma questão de capitalista contra
proletário. A questão é de governantes, que são compulsórios, contra governados. São os mestres e os escravos, que a gente até hoje tem. A diferença é que agora colocaram umas luzes, umas coisas que pisca e o pessoal pode pegar e ficar em casa, pode tirar folga, digamos assim, né, de pagar o imposto pro Estado durante 7 meses, mas os outros 5 tem que trabalhar pro Estado. Né? E se tu pegar e se negar, tu se fudeu. O Estado vai com uma portaria chamada Receita Federal e te fode. Mas não, vai ser marxista, cara. Vai ser foda. Vai ser tomar no cu pra ser tão foda assim. Força. E aí, essas pessoas já têm que ter outros contratos sociais com outras Outros contratos sociais. pessoas que se utilizam da estrutura dessa para De novo, quando ele fala contrato social, ele não está falando do que o Rousseau fala. Ele está simplesmente fazendo o que ele imaginou que é o contrato social. É tipo, é foda, cara. Tu não aceita o Estado. O Estado é impositivo. Tu não é contribuinte. Tu paga imposto. Imposto não é uma contribuição, é uma imposição. Cara, tá até no nome, só faltava tatuar na testa do maluco, sabe? Tu pegar tatuar o troço no ter conceito. tal poder e assim ter alguma estabilidade na sua vida. Por isso que a analogia do anarcocapitalismo Sim, pagar imposto é uma estabilidade. Será auditado pela Receita. Estabilidade, mano. Perfeito. Daí ter que precisar de um serviço público, ter que usar o SUS, mais estabilidade. Tu tem uma certeza, cara. Tu tem certeza que no final tu se fode. Essa que é a única estabilidade que tu tem. o feudalismo funciona muito bem, porque quando se destituíram completamente as estruturas dos estados que haviam organizado a superestrutura jurídica e de monopólio do uso da força, se desconfiguraram por completo. Aqueles senhores que tinham a riqueza material, ou seja, a terra, os meios de produção da época, conseguiram utilizar isso como um meio de barganha com outras pessoas que se utilizaram dessas terras como uma espécie de classe que ficava entre o senhor das terras e os servos. Não, cara, não tá entendendo. O maluco não está entendendo que isso não é propriedade. Isso daí é. O Proudhon falava isso daí, e o Proudhon ainda deixava claro que existia 2 tipos de propriedade, a legítima e ilegítima, e a propriedade dos nobres era roubo, por isso que ele falava que propriedade era roubo. Mas o Proudhon, pelo menos, era isso aqui de inteligente e sabia que não dava para tu ter comunismo. Né? Ele ainda pegou e falou que a propriedade é o princípio da federação. Mas vai fazer o quê? A gente tem um marxista que tem um monte de livro ali atrás e que ele vai dizer, não, olha como eu sou foda, né? E vocês que argumentam contra são crianças. E quando que eu argumento isso? No início do vídeo, antes de refutar. Né? Não. Daí quando eu pego e começa a ser ríspido, não, ó, o Ford tá sendo arrogante. Não tô sendo arrogante, tô colocando a verdade em pratos limpos, my dude. Olha aí, ó. O cara leu Proudhon? Não, no mínimo não leu. O cara leu Marx, se leu, não entendeu. O cara tá usando que tipo de argumento? Cara, é incrível o cara querer fazer argumento que imposto não é roubo. O próprio Marx ele tá revirado no caixão. Tipo, é sim, ô desgraça. Ele vai dizer que a classe operária tudo produz e ela tudo pertence. Cobrar imposto é roubo. Sabe? Caralho, velho. Olha, eu tô chegando eu tô perdendo cabelo já. Constituindo uma nobreza que tinha alguns privilégios concedidos pelo senhor da terra em troca de garantir a segurança dessa terra. O que é garantir a segurança dessa terra? Garantir, através da força, essa propriedade. Quando este senhor conseguiu um meio de garantir através da força essa propriedade, direitos, ele conseguiu outros indivíduos mais fracos na tentativa de buscar os recursos materiais para sua subsistência, conseguiu um contrato, ou seja, um acordo. Esses indivíduos aceitavam trabalhar para... Na lógica desse maluco, uma máfia deve ser uma coisa contratual foda e bonita, sabe? Vocês estão falando de máfia, logo é livre mercado. Este senhor que dispunha desta força material, que impunha essa coerção sobre esses indivíduos, meu Deus, a fim tá de caindo. subsistir a partir de um Estado organizado de forma feudal. Ou seja, havia no feudalismo um contrato social. Ou seja, pequenos estados
E entre eles havia um equilíbrio em função do medo da destruição mútua, exatamente como acontece hoje entre os grandes países. A questão é que pequenos estados. Cara, tudo isso que ele fala é marxismo, tudo bem. O detalhe é que ele tá tentando usar marxismo pra refutar o libertarianismo. Não funciona. Um cara tá falando de abacate e o outro tá falando de um prato vazio, né? Tu, tu não tá nem utilizando a mesma estrutura, cara. Sei lá, man, é tipo tu querer refutar matemática usando geografia. Tu não tá nem fazendo, não tá nem bom o suficiente pra estar errado, de tão fora da casinha que tá. Estados são mais frágeis em relação a grandes estados. E foi por isso que o feudalismo acabou. É um anacronismo comparar a ideia do anarcocapitalismo ao feudalismo. É apenas um exemplo Pelo ilustrativo menos ele sabe que é um anacronismo e uma idiotice completa. para demonstrar o que eu falei aqui no vídeo. Só besteira. Sempre Na verdade, isso aí é o melhor exemplo que ele deu. Um anacronismo completamente fora da casinha pra demonstrar o que ele falou. Coisas completamente retardadas. Perfeito. Não, parabéns. 9 minutos e 25 tu falou alguma coisa que tem algum sentido nesse vídeo. Uma, uma comparação estúpida, anacrônica, justamente consegue demonstrar exatamente como foi teu argumento. Muito bem, perfeito. os Vou detentores até dar do like. poder material, dos recursos materiais necessários à subsistência humana, serão os economicamente dominantes. E é de um acordo dos economicamente Espera aí dominantes. que fundo claro com isso. Este acordo se faz necessário, caralho, um a posteriori necessário, porque o estado permanente de guerra não permite a produção. Abre-se mão da liberdade total em nome da paz para produzir o necessário. Não, não precisa do Estado para isso. Só que se tu é marxista, definir de outra forma vai dar merda igual. Antes que nasce o Estado. E se você entendeu o vídeo, o Estado capitalista nasceu a partir de um acordo Estado entre os capitalistas. capitalista, Estado capitalista. O estuprador voluntário nasceu a partir de um acordo com os estupradores. As revoluções burguesas demarcaram isso. Foi o momento onde os capitalistas, já consolidados como economicamente dominantes no antigo regime, exigiram configurar o Estado a fim de atender os seus negócios. Ou seja, a fim de atender à estrutura de manutenção do capitalismo. Ai, cara. Isso que eu acho foda. Se ele realmente acredita nisso, a primeira coisa que ele tinha que dizer é: imposto é roubo mesmo. Sabe? Portanto, amiguinhos, PNA é o Quem que usa PNA, cara? Já foi refutado em 1984 pelo Hans fucking Hoppe. E o próprio Murray Rothbard se transformou em Hopiano. Caralho! Gigante, assim, ó. Aqui na tela. Se tiver um editor no futuro, por favor. Caralho! Espalha pra toda a tela aqui. da sua mãe. Ah, que foda, ó. No cu da sua mãe. KKKKK. O cara é muito foda e ainda deu uma censura. Porque se houver acordo, houve um contrato social. É E sim, eu posso impor contra todo mundo. É assim que o contrato funciona, né? Ah, peraí. Ah, não é. Tá, não. Volta o vídeo, não fui refutado. Então, ó, essa de boa. metáfora que os amiguinhos ancapes Metáfora! Caralho! não conseguem entender. Metáfora! Caralho! Cara, o bicho faz metáfora. Metáfora. Cara, deixa eu ver aqui se. Não, man, metáfora. Deixa eu ver. Designação de objeto quantidade mediante palavra que designa objeto quantidade relação de semelhança. Não que é. Só que é parecido, né? Daí tu fala. Cara, esse maluco se parece com sei lá, Jesus que. Um Jesus comunista passou mais fome, tá? E quer refutar através de metáforas, através de exemplos. Que foda. Eu tô fazendo isso na cadeira, tá? Cara, não, eu vou mostrar por que repúblicas não funcionam. Pera que eu vou pegar aqui Star Wars, my dude. Tu vai ver, ó. Tá vendo, ó? Daí tu tem um império aqui. Tá vendo como é foda? Sabe, incrível, cara. Ele podia ter começado esse convite quando eu já fechava. Ah, tá, já descobriu o problema, sabe? Se há acordo, há Estado.
E o Estado que tá aí Se há acordo é Estado, deu Estado impositivo não é acordo. é o Estado criado para funcionar o modo capitalista de produção. Tá ok, moçada? Grande abraço a todos e a todas. Quem gostou do vídeo, curte, Ah, peraí. Deu. compartilha com os amigos, se inscreva no canal e se gostou mesmo e quer ajudar o Saia da Matrix a se manter no ar, colabore no nosso Apoia-se. Torne-se um dos... Ah, dei dinheiro pro comunista ainda. Que história... Não, peraí. Não. Deixa eu ver. Pera. Eu não vou ver ainda. Deixa eu pensar na minha fé da humanidade, tá bom? 900 e pouco por mês. Menos que o salário mínimo, então tá de boa. É. Que foda! Comunista pedindo dinheiro! Agora eu vi de tudo, cara. Os bichos se refutam pragmaticamente, mas. Caralho, eu tô em choque aqui. Comunista querendo dinheiro. Pra quê? Pra comprar coisas. Por quê? Porque capitalismo, meio de produção, tem que comprar. Ah, vai se fuder, my dude. Vai deixar de... O imposto não é roubo, é só uma contribuição coercitiva na classe dominante que te obriga através da força. Tipo bandido que toma sua carteira. Esse daqui... É, dude, é uma metáfora, então tá certo. Caralho, velho. Esse maluco, ele usa o nome Saia da Matrix pra ficar tipo, olha como eu sou foda, não sei o que. Eu acho que o cara não entendeu até o filme Matrix, sabe? O filme Matrix tem pouca gente que entende. Que na verdade o Neo não era real, as pílulas não eram reais, e a Matrix que o cara saía, na verdade ainda tava dentro. Mas se tu for ver o filme, tu vai ficar foda. Caralho, man. Meio de produção de vídeo. Vamos, o cara que falou, ó. Vamos socializar os meios de produção aí. Câmera, computador. Sim. E ele precisa falar, né? Um meio de produção de voz. Vamos abre aqui e já era. Que foda, cara. A gente tem um quê? O que a gente tem? Um marxista querendo dinheiro pra produzir vídeo. Então ele não é proletário, ele é burguês, my dude. Olha só. Não, mas eu tenho consciência de classe. Caralho, eu acho muito foda esses vídeos, cara. Tem que rir demais dessas coisas. Deixa eu ver aqui, ó. Mecenas sai da Matrix. Ajude a sair da Matrix no ar, seja nós mecenas. Que foda. Sou Humberto. Sorte que é um só. Se fosse dois, estaria em choque. Facebook, Humberto sai da Matrix. Opa, tem o Twitter. Vamos ver se tem Twitter. Vamos ver o que tem no Twitter. Caralho, eu acho muito foda. Ah, ele tem Twitter mesmo. Vamos ver aqui. Saia da Matrix. 4 mil e pouco. Oi. Vou passar dele, clãzinho. Ó, mandem meu Twitter pro clã, pro pessoal seguir, dar like. Quem não gostou, dá boicote, tá bom? Daí boicota que tá tudo certo. Ai, caralho, deixa eu ver. Bolsonaro falou de Bonoro. Ai, não. Não, cara, é foda demais. Eu vou ver essa coisa aqui depois. Professor. Puta merda, cara. Ele é professor do quê? Agora eu tô curioso. Não, agora vocês vão ver uma stalkeada ao vivo. Tá, não vou entrar isso aqui porque vocês vão dar um dox fudido em mim, seus putos. Ih, fui mais esperto, ó. Pensei antes no problema. Do que esse cara é professor, mano? Do que ele é professor? Quase que eu dei um dox em mim mesmo, né? Professor, de história? Não, depois a gente pega e fala que é de história e o pessoal fica bravo pela indução, mas, cara, é produção. Essa é uma indução a priori, my dude, porque olha, parece ser tabacudo assim só sendo professor de história. Olha o apoio dele, deixa eu ver. Eu não consigo ler, cara, eu tô em choque aqui. Eu tô em choque por causa disso aqui, ó. 90 pessoas, caralho. Tipo, nada errado em tu receber doação. Eu recebo doação. Deixa eu mostrar aqui. Padrim, foi. Olha aqui, ó. Eu tenho alguns doadores. Tudo bem? Tudo bem. Se eu ganhasse mais dinheiro ia ser legal? Ia ser legal. Mas o detalhe é o seguinte. Sou contra capitalismo. Me doem dinheiro pra produzir vídeos. Tá tudo certo. Tem que ser muito tabacudo. Tenho uma companheira, 2 filhas, trabalho 12 horas por dia e não tenho nenhuma fonte de renda que não seja trabalho. Sem herança, sem família que tenha condições de me ajudar. Tá, tudo bem. Tudo bem, concordo que tu está trabalhando. Mas, cara, é foda as contradições performáticas. Minha ideia é tal, só que daí tu age de outra forma.
muito foda, my dude. Caralho, eu tô em choque nisso aqui. Me ajude a produzir vídeos. Não, peraí, então tem meio de produção, burguês. Tu tem um celular, my dude, você é burguês, você consegue produzir vídeos, tá vendo? Desculpa aí, pessoal, que marxista é uns bichos engraçados. Olha, um dia eu vou ir num zoológico assim, eu tô imaginando, né? Tu vai ter um zoológico assim num Capistão, onde os Amprim, sabe, que não querem se misturar na sociedade, eles ficam lá dentro. Eles foram voluntariamente, não foram obrigados a ir lá. Os bichos ficam lá dentro, tu, sei lá, fica dando comida pra eles, assim, daí tu pega e entrega assim, uns amendoins, os bichos pegam, tu, filma aqui, eles estão pegando a minha mão. Caralho, velho. Os bichos são fora da realidade, cara. Eles vivem numa dimensão assim do. Ah, eu quero falar com o marxista. Ah, não, ele não tá aqui, ele tá duas dimensões aqui pro lado, mas. Que foda. Que foda, velho. Olha, eu acho muito foda esse maluco. Mas os ANCAP são o quê? O que os ANCAP são? Internet, aí deveria estar enviando aquela maneira de argumentar, e um vocabulário, uma maneira de argumentar, onde eu superestimei e escutar. Não vive o submundo, nem o argumento com sentimento, né? E alguns nem tão criança assim, mas Criança. Não, ainda foi uma resposta de ideias radicais. Me falaram que o. Me falaram que o. Que o Alexandre Porto fez um vídeo resposta a ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu suspeitar. Bosteja. Porto. Pronto. Ó, sai da Matrix, bosteja sobre imposto. Muito fácil prever a ação humana. Tanto que até usei como bait. Ai, caralho, man. Caralho. É foda. Muito foda. Esse cara aqui, Sapiens Livre, parece o Natan lá do grupo. Ai, caralho. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Alexandre Porto, eu vou entrar aqui no canal Nesse do vídeo eu vou explicar porque Caralho. Não, pera, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver o. Deixa eu ver aqui o meu QI tem que voltar ao normal. Voltou ao normal. 1, 2. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7. Ai, deixa eu ver aqui. 8. 9. Caralho, mãe. É a melhor handle pra eu colocar. Se eu quero ganhar mais view, eu vou colocar o seguinte: sai da Matrix e bosteja. Pronto, agora vai vir um monte de portiano no meu vídeo. Caralho, o Porto ele conseguiu descobrir uma forma de fazer mais bostejo no canal dele. Além de ele gravar os vídeos dele, ele tá colocando no título. Então conseguiu fazer ao quadrado os bostejos. Ficou muito foda, cara. Parabéns, Alexandre Porto, mas ainda não vou me inscrever. nesse vídeo eu vou explicar. Não, pera aí. O que é isso aqui? Olha só, é um Hanser Marropa. Não é aquele cara que ele disse que não tem nada a ver? Ai, pelo amor de Deus, anti-estado. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é a Fênix, my dude. Ele voltou. Caralho, teve vídeo aqui, ó. Eu vou ver o vídeo mais tarde. Esse coisa aqui de anime, ó. Tem que remover esse aqui, Clozinho. Porque não namoro mulher branca. Ah, ele tinha tido o hiato, né? Deixa eu ver aqui quando foi o hiato dele. 3 semanas. 2 anos, ó. 1 ano atrás, 3 meses. Daí pá, voltou. Olha só. Quando o troço aperta. Olha aqui, ó. O Michael Jackson aqui. Que doideira. O direito de propriedade começa a ser apertado pelo Estado, os libertários começam a brotar, sabe? Eu fico em choque, mas é muito bom. Perfeito. Esse vídeo que foi 10/10, eu vou ler agora as perguntas do clã, tá? Porque é foda, cara, ser marxista. Toca o barco aí, For. O que houve? O que tá acontecendo que o pessoal só tá dando kkkkkkkk? Ele respondeu o Porto. Olha o vídeo. Cara, é que é o seguinte, eu não vejo o Alexandre Porto como representante do libertarianismo. Sim, foi refutado o Russan Cap, foi pelo Hanser Marropa. Eu não vejo ele como representante do libertarianismo
pelo motivo que ele não defende a ética argumentativa. Ele é contra a ética argumentativa. Eu já fiz uma live sobre isso. Ah, uma coisa. Eu queria ter uma intro do canal igual desse cara aqui, ó. Se vocês virem uma hora, vocês vão saber de onde eu copiei. Essa aqui é muito boa. O Paulo Cogos também podia ter uma dessa, ia ficar muito bom no canal dele. Mas... o Cota, esse cara aqui é muito bom. Eu adoro ver os vídeos dele. Não, é foda, cara. É muito foda. Eu acho incrível. Ô, Clazinho, doa aí. Eu sou contra os meios de produção, né? Mas doa aí pra eu produzir vídeo. É muito foda, cara. Eu não tanco, sabe? É tipo os vídeos que esses malucos fazem. Cara, teve um vídeo que o Meguinha fez aqui no coisa e eu não tanquei. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não tanquei o vídeo. Movedor. Ó, aqui, ó, só pra vocês verem, né? Como eu sou cuzão, olha aqui. Como eu ser cuzão, eu não responder vídeo, eu não responder pergunta. Olha, pessoas sempre. Esse cara aqui é muito tabacudo, meu Deus, eu esqueci desse cara aqui. Esse cara aqui é muito tabacudo, mas eu não vou, eu vou ver o vídeo dele porque ele não merece, cara. É muito tabacudo. Tá, se vocês quiserem, ele é outro Humberto também. Daí tem dois Humberto, agora tem dois Berto nessa desgraça aqui, bosta. Como esse pessoal consegue ser estatista, mais doido? Porra, o outro é Humberto também, né? Deixa eu conferir aqui porque eu posso estar fazendo uma piada fora do ponto. Deixa eu ver aqui. Humberto também. Agora a gente tem dois Berto. A gente tem dois tabacudos que falam que imposto não é roubo e o cara cedido libertário. Isso aqui é pior. Pior. Eu sou doutor em sociologia. Dois Berto. Tá foda, mãe doido. Esse aqui, os guri me passaram e daí eu passei pro Meguinha. Deixa eu pegar. Esse vídeo aqui é muito bom, cara. O Meguinha me passou, eu passei mal. Cadê o Meguinha, desgraça? Meguinha, tá aqui. Meguinha só faz merda, cara. Mas é muito boa as merdas que ele faz. Eu vou deixar vocês verem esse vídeo porque eu passei mal. Eu não compartilhei esse vídeo porque é muito desonesto com Cogos. Esse vídeo aqui é muito bom. 1311 eu conheço. Uma amiga minha, Vicky, até me passou pra eu ver um vídeo. Vamos abrir aqui no Pelomum mesmo. Vamos sim, permitir. Caralho, eu vou entrar em choque. Look at this dude. Opa, vamos abrir o Pelomum aqui. Paf. Vocês vão amar esse vídeo aqui. O que deu aqui, dude? Deu doideira. Não, deu BO. O Pelomum tá na doideira aqui. Fodeu aqui o troço. Vamos fazer efeito. Gente, vou abrir isso aqui. Cara, esse vídeo é assim, ó. Não refutem nada o Cogos, tá? Ele é simplesmente zoeira. Opa, aqui não. Vamos tirar esse daqui. Isso aqui é só um vídeo que o pessoal fica fazendo. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pro clã. Se tu vier aqui embaixo, tu tem sala de memes. Cadê? Nem entro nessa sala direito. Gravação, tradutores, projetos, pauta, drogas, memes. O pessoal faz meme direto. Pera aí. Vamos ver aqui. Fábrica de memes. Que porra é essa? Sabe, o pessoal só fica fazendo meme no Discord. Tem uma salinha pra isso. É por isso que não dá merda nas discussões do Discord. Sabe? Mamãe odeia. Não dá merda no Discord porque a gente tem sala pro pessoal ser trouxa, sabe? Ó, meme comigo, né? Eu batendo no Cogos. Sabe? Tem os memes. O que isso aqui? Ah, o Mr. Cap, eu acho. Sabe? O que é isso aqui? Para morrer. Cai pro pau, doido. Continua. Cara, o pessoal faz meme aqui, né? Foto minha e do Cogos. Né? Tá, claramente eu sou o maior libertário que o Cogos. Eu tô aqui, ó. Que vocês não viram o rosto. Esse aqui sou eu. Não, cara, eles têm cada desgraça aqui. Cogos com a cabeça explodida. O que é essa aqui do Cogos surfando uma bala? Corre que o Cogos vem aí. Dois arquivos do esquadrão de polícia. Impossível não rir. Foi. New York Times. Colômbia Filme ao lado.
Ah, esse aqui é o Jesus no distintivo. Pega isso aqui. Caralho, Cogna, essa merda logo, seu puto. Crusader Kings 2. Não, não, tô de férias hoje. Que foda. Não, mas eu vou mostrar pra vocês o melhor vídeo, no caso. O melhor vídeo é esse aqui. Não ri. Ó, vocês têm que tancar a risada. É impossível. Eu não consigo. Eu vou até me mutar pra não atrapalhar o vídeo, tá? Não vou atrapalhar. Pera aí. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at his lips. Oh, he tried it. Oh! Caralho, eu não. Esse aqui é um dos vídeos que eu não consigo tancar. A risada desse cara é muito boa, my dude. Não, a melhor parte. Cara, isso aqui não refuta em nada, assim, o qual esse vídeo não serve pra refutar. Caralho, cara, tem menos like, vou dar dislike também. E try it. Que foda. Ai, ai. Os caras fazem cada meme, cara. E eu quero meme meu, eu quero que o pessoal comece a me zoar também. Porra, cara, memes são a graça do mundo. Se não tiver meme, não tem graça. Olha aqui um dos Berto aqui. Um dos Berto, daí tem um outro Humberto, daí dá dois Berto. Que foda, mano. Eu entro em choque com esses tabacudos aqui. Ai. Bem, alguém tem uma pergunta, porque isso aí são as coisas mais engraçadas que eu tinha nesse vídeo. É sério, o resto depois disso. Além do marxista que quer produzir. Tem um meio de produção. Tentei propriedade porque o site deixa assim, então tu é burguês. Música triste do Naruto desse faz. Você não aceita o David Friedman como ANCAP? Como ANCAP eu aceito. O Cogos é ANCAP. O Alexandre Porto é ANCAP. Mas eles não são libertários. Libertário segue a ética libertária. Entende? Eles não seguem. Ah, como vocês chegaram? Cara, pela definição dos livros. Porque, punição dos vezes o custo, num outro vídeo que eu fiz sobre isso. Tem separado. Opa! Teve um novo. Vou ter que ver isso aqui depois. Exato, porque tu pode ter ANCAP utilitarista. Ah, cara, não sei por que o veganismo é incentivado pela esquerda, talvez. Eu vejo por causa que o pessoal quer ter um controle sobre o que as pessoas fazem, entende? Isso daí é a premissa dos esquerdistas. Vamos controlar a dieta, vamos daí dar poder pro Estado pra controlar como que ele vai fazer comida, como vai deixar de fazer. Tu vai começar a ter esse tipo de coisa e acabar com problemas, digamos assim, do Estado aumentando o seu poder de regulação sobre as coisas. E quando os marxistas resolverem tomar o poder, metade do caminho já foi feito, entende? Lentamente. Quando o pessoal começar a fuzilar a pessoa, já vai estar mais de boa. Quais livros eu tenho que ler para ter compreensão da ética libertária? Seguinte, my dude. Ó, tu vem aqui no, no canal, tá? Tu não vai ver a maioria dessas salas, mas tu vai ter aqui, ó, regras, daí tu vai ler as regras, ó, muito bonito ler regra, tá? Referências úteis. Tem que tomar cuidado porque ali fala que eu posso cobrar imposto na regra, contrato social. Daí tu vem aqui em cima, bem em cima, tu tem essa cópia aqui que o pessoal fez dos livros, ó. Daí tu tem aqui, ó, ética e lei, tá? E tu vai seguindo. Daí o livro mais importante, no caso, é esse aqui, ó, do Ethics and Economics of Private Property. Leu a Ética da Liberdade, é necessário também. O Ética da Liberdade é o que ele fala de PNA, mas foi refutado, tá bom? Então o que tu faz? Começa com
algum desses daqui, né? Tipo Spontaneous Order, Ética da Liberdade e o The Ethics and Economics of Private Property. O problema dele, qual que é? Não tem em português. Tá? Pode até começar por esse aqui, mas seria bom tu ter também o A Lei, que tá aqui, ó, Gustavo de Molinari. Não sei porque tem em range aqui, não tinha que ter. Em range é uma vaca, tá? Objetivista filha da puta, não entende as coisas. Será que tem Manuel Kant aqui embaixo? Não tem. Outras coisas. Ah, esse aqui não vale a pena, do Rafael. O Rafael falou muita besteira que ele. Hoje ele não defende mais, mas ele tinha escrito no livro. Se duvidar, ele foi até rushado pra fazer o livro. Daqui, refutações, ó. Refutações, por exemplo, alguém falou o príncipe, deve ter o discurso da servidão voluntária. Leviatã, entende? Esse livro aqui é refutado por isso. Daí o que acontece? Tu lê esse livro, lê esse e esse aqui do lado. Teoria do Keynes, ação humana, né? Ó, o fundamento da escola austríaca do Hayek, fundamentos da liberdade, tu consegue utilizar do Antoine de Jessay, que é... Sim, tem gente dentro da escola austríaca que tá errado, tá? E eles têm que ser refutados também. Ah, então tu é um anti-austríaco. Não, eu prezo pelas coisas, sabe? Esse que é o ponto. Então, se tu quiser tá aqui... Ah, objetivismo é ruim. Então se eu quiser, então cadê os livros, cara? Porque aqui só tem imagem, ó. Se eu clicar não dá nada. O que que eu faço? Tu tem aqui, ó, o Google Drive da Biblioteca Hopiana, tá? E daí tu vai entrar aqui, tu vai ter artigo surtido, por autor, né? Por tema, que eu acho que já não foi muito separado. Deixa eu ver aqui, ética. Deve estar com pouca coisa. Mas tu pode pegar por autor. Que é por autor já ajuda. Aí tu vai começar pelo... Esqueci o nome do cara. Ah, sei lá, cara. Começa pelo A Lei do Bastiat. Né? Frederico Bastiat tá aqui? Não sei. Daí tu vai pro Hofbauer e depois pro Hoppe. Basicamente já fundamenta um pouco. O Hofbauer chega... e ler um pouco de epistemologia ajuda. Deixa eu ver aqui. E esse artigo aqui ajuda bastante, ó. Ainda tá com o símbolo do cultura libertária, mas no futuro a gente muda esse daí. Tá. Olha aqui, ó. E bem curto, ó. 14 páginas. Ah, não, é demais. Calma. Vai até aqui, ó. Vai até a página 8, tá? Daí depois é só respostas críticas. Sabe aquela refutação, assim, foda do cara do cara lá do neoiluminismo, os guri foda que escreve um texto assim de 22 páginas? Pois é, tá aqui, todas as refutações, ó. Vai ter um que outro que eles fizeram agora, que eles definem autopropriedade de outra forma. A refutação é o seguinte: você fez um espantalho. Pronto, acabou, sabe? Daí, ó, não sei o que, crítica do indivíduo ser propriedade sobre parte do corpo. Ah, o Cogos já fez esse argumento aqui. Tá aqui a refutação, ó. Entende? A ética só é válida durante a argumentação. O Cogos já fez isso daí. Argumento circular, deixa eu ver aqui. Guilhotina de Hume. Crítica de é possível argumentar agrediamento. Sempre isso aqui, tu pega a ação humana já refuta, só precisa de mais coisa por causa que tu tem que ter maior fundamentação, né? Crítica da contradição transcendental. Tu tem... Não tem aqui o do indivíduo e seu próprio corpo? Então tá faltando duas, mas essa daí eu já expliquei no início da live, né? Carne guilhotina, parte sobre o corpo. Tá faltando, eu tenho que avisar o chefe. Esse aqui é a quarta edição, tem que lançar a quinta edição. Vou falar com ele pra gente refutar junto. Ai, caralho. Não, mas tem que bater e argumentar ao mesmo tempo. Se tu for intercalando, daí não refuta. Tá? Tem aqui crítica da razão pura, que é foda. Né? E aqui tá um projeto que eu vou começar, ó. Dicionário libertário. Pra acabar com os tabacudos. Tá? Eu já tô separando algumas palavras. Essa aqui nem precisa, na verdade, de simetria. Aristóteles, por que eu vou colocar Aristóteles? É importante para o pessoal ter uma noção. Letra B, letra C, né? Contradição, conflito, canônico, contradição performática, ó. Direito, vai ter aqui, ó, direito natural, direito contratual, direito canônico. E se vocês quiserem ajudar em alguma coisa, vocês podem escolher uma palavra, mandar
para mim no privado ou nas sugestões, tá? Olha aqui, ó, vai até a letra Z. Uma palavra que vocês acham que não tenha. E daqui, ó, como que é a estrutura do tópico? Termo em maiúsculo, explicação de forma clara e objetiva, com outros termos relacionados em destaque, por exemplo, catalaxia é não sei o que é valor, daí valor fica em destaque, sabe? Daí uma referência bibliográfica dizendo tipo, eu tirei isso aqui do livro tal, e referência 1, 2, 3, que tipo, esse conteúdo é catalaxia, epistemologia, praxeologia e sociedade. Daí, deixa ali. Essa é a forma que a gente está fazendo. Como serve? Tu tem preguiça de ler ou tu não entende o que tu tá lendo, né? Uma com P que eu lembrei agora. Uma com P que é importante. Isso aqui até vou pedir pro Malboro escrever. Paradoxo. Tu tem assim, eu não sei, cara, porra, é muito difícil, clã, eu tenho problema para ler isso daqui e é muito complicado para mim. E eu não sei o que. Isso aqui serve até pro Kant em certo grau. Tu explicar em certas coisas mais fáceis. Aqui, o dicionário do Kant é 2 vezes maior que o livro dele. Tu já tem uma base, pelo menos. Tu entender quando tu lê a palavra, isso aqui é a palavra, tá? Isso aqui como ela se relaciona, tá bom. Agora tu tem uma melhor noção. Entende? Eu não curto acento mesmo. É bibliográfica. Cara, quando eu tô escrevendo rápido, eu não tô prestando atenção no que eu tô escrevendo, ó. Referências. Sim, eu vou reto, ó, sem acento. Acento é pros fracos. É pra quem não sabe poupar tempo. Dialética. Tá? Você conhece esse comum do Thomas Reid? Não. Cara, vamos ver aqui. Procurei o PDF Against the State. Cara, aqui, ó. Tem esse aqui, o Mediafire, que é um torrent que eu não tenho. Que ele é muito mais... Eu acho que ele é mais completo. É maior, ó. E tá mole ainda. Please continuar. Daí ele tem aqui pra te baixar o torrent. Não é só isso aqui. Tem que usar um programa tipo esse aqui, ó, que é o BitTorrent, e daí tu baixa o arquivo, tá? Mas eu não sei, eu só coloquei lá porque o pessoal tem que ver. E cara, tá aqui, a gente vai começar esse dicionário. Se vocês quiserem contribuir com palavras, sei lá, vou colocar aqui o seguinte, ó. Daí fica aqui em letra tamanho 8, em itálico. Daí assinatura. Quem contribuiu com o termo? Foi o Forward. Então o Forward vai lá e digita Forward. Olha só. Daí tem um incentivo para vocês assinarem embaixo da definição que vocês usam, tá bom? E esse arquivo aqui é editável. Não, ele é comentável. Então eu tenho que aprovar a edição. Só para o pessoal não fazer putaria. Mas tá tudo aqui. Se vocês quiserem ajudar nisso aqui, é um projeto que a gente está começando na Fraternidade Hopiana. E é só avisar, tá? Mas vocês têm alguma pergunta pertinente sobre o assunto? Se vocês quiserem entrar aqui no Discord, ó. Tem bastante coisa no Discord, tem sempre informação. Hoje não tá com muita gente, o pessoal tá meio sumido. Mas tem sempre alguma informação que pode ser passada. Ó, ajuda, o pessoal tá com dúvida. Né? Novatos, pessoas que entram. Sugestões vocês podem dar. Entende? Vamos ver quantas pessoas tem aqui nesse servidor. Membros. Tem 1809 pessoas. Só que tem novato, ó. Novato, deixa eu ver quanto aqui. Novato. Tá aqui. Quantos novatos tem? Ó. Mais de 1000 pessoas já se registraram no servidor. E a gente dá uma limpa nos novatos direto. Sabe? Deixa eu ver aqui. Existe contrato implícito? Se sim, qual a diferença para um contrato social? Contrato social, ele tem que ser aceito explicitamente, porque ele é um acordo prévio feito entre todas as pessoas, tá? O Rousseau fala disso. Já um contrato implícito, ele é firmado por ação. No caso, tu pode usar Stoppel para determinar o que são contratos implícitos, entende?
Mas, cara, se vocês quiserem a doideira, isso aí tem o Van Dum, agora eu nunca lembro o nome dele, se é Dandum, mas é um holandês que ele escreveu mais ou menos junto com o Hoppe na mesma época e ele chegou numa conclusão similar, né? Que é o Stoppel. E se eu não me engano, tem o. Pera que eu quase fiz cagada aqui. Se eu não me engano, tem o Kinsella que utiliza também. Eu sou um dos caras que utiliza essas duas bases juntas. Mas o Kinsella também utiliza isso daí. E o Kinsella, a vantagem dele que é o seguinte, ó. Kinsella. Vantagem dele que, pá, ele tá aqui. Esse aqui é o Kinsella. O cara é tiozão. Olha aqui, ó. Claramente ele manda meme do Bolsonaro no Zap. E detalhe que ele fala inglês. Se vocês falam inglês e tiver dúvida, o Kinsella responde no Twitter. Deixa eu ver se eu tenho mensagem com ele. Não, não tenho. O Kinsella ele responde, tá? Ele é da hora. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Forward. Como defender o direito natural usando darwinismo para refutar? Os caras estão usando falácia dos quarto termo, cara. Toda vez que eu escuto esse tipo de falácia, eu penso na risada desse maluquinho aqui do meme do no, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês o meme aqui. Esse aqui, ó. Esse meme aqui é muito bom, cara. Tipo, quando eu leio o erro, eu começo a ler o erro já meio que entendendo o que o cara vai errar. E daí eu fico nessa mentalidade aqui. Wait till you see the. No, 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 no. Sabe? É isso que acontece comigo quando eu leio um argumento com espantalho. Porque eu começo tipo, não, ele vai fazer isso, daí pá, o cara faz, eu já previ. Sabe? O Hoppe roubou a ética argumentativa do Habermas? Não. O que aconteceu é que é o seguinte, o Habermas é o libertário mais fura-olho que existe. O Habermas é um doidinho com 2 metros de altura que fez a teoria discursiva. Até aí tudo bem. Só que ele fez para provar o socialismo. Daí o Hoppe chegou, não, peraí, mas dá pra usar isso aqui pra provar que o capitalismo é a única coisa válida. Daí ele pegou, usou pra provar e tipo, toma no dedo do Habermas na hora, sabe? Ele foi o aluno do Habermas, aprendeu a teoria discursiva com ele e simplesmente usou pra quebrar o Habermas no meio, sabe? Que o Habermas estava tentando utilizar isso aí pra justificar que não havia propriedade e o Hoppe demonstrou que não, se tu tentar dizer o contrário, tu cai em contradição, usou a teoria do cara contra ele mesmo, entende? Se eu não me engano, o Habermas até aparece no Property and Freedom Society, deixa eu ver. PS Habermas. É Habermas mesmo. Eu sempre erro se é Habermas. Ah, é Habermas. Tá, eu sempre tava errado. Digita Property. Eu acho que ele tinha uma foto no coisa. Ó, o Kinsella aqui que eu tava falando, ó. Kinsella, Murray Rothbard, Hoppe, né? Sei lá. Eu lembro que tinha uma foto. Property and Freedom Society. Eu tenho um sonho de entrar nisso aqui. Eu vou falar com os irmãos Kioka pra me recomendar. Não sei como que é doideira. Ah, desgraça, peraí. Property and Freedom Society. A gente tinha uma foto do Hoppe do lado do Habermas. Acho que é esse cara aqui. O Habermas tem uma cara torta, ele é meio estranho. Sei lá, cara. Vamos ver aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu já vou encerrar a live. O nariz do Habermas refuta a gravidade. Sim, isso é verdade. Habermas. Ele derreteu um pouquinho. Fiquem calmos. Tu faz engenharia elétrica? Sim. Eu tô pensando em começar ciência política, que parece ser uma faculdade boa se tu souber fazer direito. E isso é inspiração do Adriano Janturco, que é um dos maiores cientistas políticos brasileiros. E ó, ele é só porque ele é italiano, tá? Porque se a gente for ver a concorrência dele, fica fácil. Ele podia ser até argentino e ser o maior brasileiro.
PNA foi refutado por fora. Sim, o Hoppe se converteu. O Rothbard se converteu para ser Hoppiano. O que tu acha de conservadorismo? Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Você estuda em qual universidade? Não interessa pra vocês, mas é uma particular. Ah, como que eu justifico a ética assim? Tem que ser universalmente aplicável? Pega o artigo do Schaeffer que tu vai ver, Duda. Vai atrás e vai ler, bando de vagabundo. Trabalho com o quê? Logística. A parte normativa da ética precisa ser procedida num juízo de valor? Não, ele tem uma condição transcendental dentro do a priori da argumentação que demonstra que é impossível tu argumentar contra. Pega um artigo do Schaeffer, eu recomendo. Como que diabos que ele queria provar que a propriedade não existe? Não sei, cara. É drogas do... Ele na verdade não tá querendo provar que a propriedade não existe. Pera, vocês estão falando de quem? Do Habermas ou do Humberto? O Habermas está querendo dizer que é injustificável tu ter propriedade privada. Daí o Hoppe chegou e falou: não, não é assim que funciona. Foi lá e quebrou o cara no meio. Entende? A teoria discursiva. É do agir comunicativo. Ele fala. Ele tentou provar a democracia como válida, se eu não me engano. Teve uma doideira lá que o Habermas fez, eu não lembro tudo. Daí o Hoppe chegou e deu um tapão na cara dele. Sabe? Por isso que tá torto assim, porque levou o tapão. Sabe? Olha aqui, ó. Tá vendo o Hoppe do mãozaço lá da cara dele. Sim, o Hoppe também é da escola de Groschen, algo assim, que também é de Frankfurt. Só que daí ele virou doideira. Né? Bem, eu vou acho que acabar a live. Alguém tem alguma consideração? Eu não sei quanto que eu parei de falar do assunto. Mas foi doideira, cara. Eu vou ir pro Discord agora, quem quiser falar comigo. Vou terminar a live agora. Até mais aí pra todo mundo.